Agora a gente vai ter um painel de debate. Eu gostaria de chamar aqui em cima a nossa deputada federal Bia Kicis, o nosso deputado da Assembleia da República Gabriel Mittá, nosso senador da República do Brasil Eduardo Girão e nosso querido amigo Onyx Lorenzoni para um debate. E o mediador vai ser nosso amigo que está aqui vindo para o debate, o Lucas de Campos. Ele vai fazer a mediação com todos vocês. E a gente tem 30 minutinhos, que infelizmente o tempo passa muito rápido, tá? Mas o Lucas vai tentar conduzir aí para a gente conseguir fazer esse debate. Mas a gente espera que tenhamos mais oportunidades aí pela frente. Pode ficar à vontade, pode escolher. Pode ficar aqui então, Gabriel, pode sentar. Fica à vontade. Então, acredito que já estão todos aqui. Pessoal, boa noite. Muita alegria estar aqui com esses grandes homens e mulheres da direita mundial. Particularmente sou fã do Onyx, uma das cabeças mais pensantes, brilhantes da política brasileira, aquele cara que trata a política como ela deve ser, faz os acordos para que a direita possa existir. Isso é muito importante, né? E sobretudo no aspecto elementar da política, que é realmente os relacionamentos. Isso é muito bom. Quando ele esteve na casa, você viu os 4, 5 meses que ficou, não sei se foi isso, né, Onyx? 1 ano e 3 meses. Foi uma das coisas mais brilhantes que nós tivemos nos relacionamentos entre o governo Bolsonaro e todas as áreas do qual nós poderíamos ter relacionamento com a direita, realmente, com os movimentos em si. O Onyx fez muito bem. Depois, brilhantemente, da pandemia. E eu quero começar por ti, Onyx, já que você estava aí falando, enfim, agora terminou com liberdade, né? E também foi um tema que a Bia trouxe, gerou, de certa forma, também. E o Mittá, também sou fã, Mittá acompanha o trabalho de algum tempo. Né? Mas, Onyx, essa relação que nós trocamos essa ideia com todos os brasileiros e portugueses aqui, entre os países, né? As liberdades individuais que estão aqui representadas em cada país. A pergunta é bem simples, eu acho que está todo mundo querendo saber isso. O que de efetivo esses acordos bilaterais, ou entre 3, 4 países, eles podem acarretar para o benefício da liberdade mundial? Eu falo de liberdade mundial, eu sei que é muito difícil esse termo, mas sentamos ontem com o Partido Chega, com todas as pessoas. Há coisas que se podem fazer na prática, né? O que o cidadão português, brasileiro, espanhol, húngaro, romeno pode esperar dessa união, Onyx? Bom, eu tenho lá no Brasil, quando eu faço as minhas participações, eu normalmente chamo uma criança, que via de regra tem nas plateias 6 ou 7 anos, e chamo um homem, de preferência com mais de 1,80 m e com 40 anos. O que eu tento mostrar com essa imagem, vai estar no livro, numa descrição, é o homem e o menino, ou seja, o menino somos nós. Nós existimos no Brasil com relevância pública, com participação há 6 anos. Então nós nós cometemos erros, claro. Nós achávamos que o jogo era de um jeito, né, dentro das 4 linhas. O presidente se manteve, né? Eu me lembro da transição, com 20 dias de transição, eu fiz uma coletiva lá com a imprensa lá, e pedi, pelo amor de Deus, nos deixa terminar de montar o governo, depois vocês batem à vontade. Quando a gente errar, nós temos a obrigação de dar explicação. Mas eles não deixaram a gente nem começar. E o presidente foi, desde o primeiro dia, o presidente Bolsonaro, acusado de que ia dar um golpe. Não foi. Isso no primeiro dia de governo. Que ele seria um tirânico, um ditador. Aqui, muitos de vocês, muitas das pessoas com que vocês se relacionam, têm essa ideia dele. Que era um maluco, um sujeito com viés autoritário. E o que aconteceu? Sim, mas água mole e pedra dura, né? A narrativa vai. Então, o que eu vejo? Que esse movimento que a gente vem fazendo, ele tem
duas vertentes, né? A primeira vertente é conversar com os brasileiros de dentro do Brasil e de fora do Brasil e mostrar para todos nós, né, a realidade, as consequências, e que não é uma questão política partidária, é uma questão de princípios e valores, de organização da sociedade, estruturação da sociedade, mexe com a nossa liberdade de escolher a nossa fé. Eu respeito a todos, mas eu fiz uma escolha bom, o Filho de Deus pregado na cruz respeitou o livre-arbítrio, né? O cara, ele ofereceu perdão para os dois, o da direita foi para o céu e o do outro lado foi para baixo, né? É sempre o da esquerda, né? Bom, aqui é só uma brincadeira. Mas, voltando então, eu acho sinceramente que a gente está iniciando pela outra vertente, que é o relacionamento entre os partidos conservadores e liberais da Europa com a América do Sul, e em seguida será com a América Latina e também com a América do Norte, a gente iniciar um processo que a gente possa representar os milhões de pessoas que estão no mundo ocidental e que não têm hoje uma representação organizada, estruturada, né? Nós enfrentamos um adversário que é meticuloso, que não perde 1 milímetro, que ele organiza, pensa e executa. E eu vou dizer uma coisa aqui, ó, tem um sujeito que pouca gente conhece na Europa, se chama Saul Alinsky, judeu americano, já falecido. Ele foi ghostwriter dos Clinton, a Michelle Obama amava ele, era das relações do Barack. Ele fez um trabalho dando continuidade na versão americana do que o italiano chamado Antonio Gramsci, que é o ideólogo da guerra cultural, a tomada do poder por dentro. O resultado hoje, das 10 principais universidades americanas, entre 35% a 40% dos professores, na pátria da liberdade no planeta, se dizem comunistas. Então, método, tática, estrutura, persistência, funciona. Funcionou para eles, para o mal. A turma do bem tem que se juntar e tem que poder enfrentar essa gente. Como os ataques são globais, também de forma global nós podemos atacar, evidentemente, né? É claro que existem as barreiras, mas eu penso que já estivemos mais longe, né? Já estivemos mais longe. Gabriel Mittag, ficou para você uma terceira pergunta. Naquele momento eu fiquei curioso lá atrás, eu queria muito saber essa terceira pergunta, que você mesmo vai responder essa pergunta. Então, alguns conceitos que você trouxe sobre racismo, a gente já trata isso há bastante tempo, mas o que me tocou foi o tanto de destreza para falar do assunto e a habilidade com que você maneja bem um assunto tão delicado que você não pode quase nem falar. Então, por isso que isso me chamou a atenção, porque você conseguiu falar com todo mundo e eu percebi que as pessoas entenderam e não tenho dúvida que se isso fosse dito em universidades brasileiras também passaria com certa tranquilidade, né, visto que você tem os seus títulos e usa uma boa linguagem. Então, por favor, a terceira parte dessa pergunta. Parte. Muito obrigado. Eu tenho que dar os parabéns. Não sei se me estão a ouvir agora. Obrigado. Agora estão a ouvir. Eu tenho que dar os parabéns por esta organização. Quer dizer, o peso cultural do futebol, do samba, do Brasil, nós já conhecíamos. Mas está a chegar à Europa, especialmente a Portugal, um peso intelectual, moral, de estar, que nos mostra uma dimensão possível da condição humana que nos andava a escapar. E não é um livro, não é um intelectual que consegue isso, é um encontro de pessoas. Quer dizer, nós podemos arrumar as ideias todas brilhantes, se elas... Eu sou um pensador que considero que o conhecimento socialmente útil, ou para dizer de maneira simples, o verdadeiro conhecimento é sempre um compromisso entre o abstrato e o concreto. E o professor Olavo de Carvalho nisso era um mestre. Se o conhecimento não serve às pessoas, então o conhecimento é que é. É mais uma forma de alienação. Quer dizer, nós podemos viver alienados só da teoria ou alienados só da empiria.
olharmos só para o concreto. E nós estamos este encontro Portugal e Brasil é uma coisa que todos nós temos que procurar e saber que o outro que está do outro lado é o eu. Quer dizer, eu já disse aqui, o aparecimento do presidente, eu vou responder se for... O aparecimento da figura de Jair Bolsonaro, para mim, teve um impacto até pessoal enorme. Porque nós olhamos para a grande revolução, transformação do século XX, a Revolução Soviética foi um compromisso entre Marx, o teórico, e Lenin, o prático. Na transição do século XX para o XXI, havia o professor Olavo de Carvalho e surgiu o presidente Bolsonaro. Foi esse complemento que eu encontrei. E agora vejam, o centro não é o que decide o destino do mundo, é sempre a periferia. Quando nós andávamos entretidos com a América e com Londres e Nova Iorque, o que mudou o mundo foi Moscovo. E neste momento nós estamos entretidos com o hemisfério norte, o que está a mudar o mundo é o Brasil. Eu vejo a transformação que Bolsonaro introduziu no Brasil é de tal maneira impactante para o hemisfério sul, de onde vêm as transformações, e eu, como africano, sei. Portanto, a história recente do Brasil, para mim, é uma história de um mundo que está a mudar e que nunca mudava se as transformações fossem só na Europa ou na América. Portanto, o papel histórico que Vossas Excelências estão a desenvolver é mesmo uma transformação civilizacional. Isto custa. Ouvimos aqui. Agora, quanto à pergunta que eu deixei por fazer, eu tenho esta coisa para explicar uma coisa de 1 hora, isto para o Parlamento para mim é terrível, porque eu tenho 2 minutos para dizer tudo o que sei. Quando eu estou a dizer o título, já me mandaram calar. Tem essa... Não é como o meu querido presidente André Ventura, que dispara logo, ou como o presidente Jair Bolsonaro. Eu não sou desse campeonato, o meu é outro. Mas é assim, política é tudo o que resulta da relação entre o Estado e a sociedade. Estas duas dimensões são fundamentais e têm que ser equilibradas. Mas nós sabemos, quanto mais peso tem o Estado, menos nós somos livres. E quanto mais peso tem a sociedade, mais o conjunto coletivo é livre, próspero, dinâmico, por aí fora. E, para voltar ao caso do racismo, nós temos esta ideia. As sociedades são racialmente mal comportadas, quem as põe em ordem é o Estado. A pergunta que eu ia fazer é se vocês achavam isso. E depois eu ia responder que era o contrário. O que eu ia dizer era isto. As sociedades, quando nós estamos a viver numa comunidade durante milhares de anos, não conhecemos ninguém com uma religião diferente, cor de pele diferente, o primeiro encontro é o de choque. Mas à medida que convivemos com as pessoas, essa aproximação acontece. E quando é que acontece o racismo ou o fenómeno de discriminação? É quando o Estado se intromete nisto. Ou seja, é quando o Estado corta a neutralidade racial das leis. É quando o Estado corta a natureza justa e universal da lei. E quando apareceu o racismo quando o Estado, no século XX, quando o Estado decidiu intrometer-se e criar a discriminação racial negativa. O que está a acontecer no século XX é exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. O Estado está a criar leis para criar a discriminação racial positiva. É exatamente a mesma coisa. Portanto, nós temos que lutar por quê? Pela neutralidade absoluta racial das leis. Não podemos ceder nisso. A América cometeu o erro da discriminação racial negativa. Depois mudou para a discriminação racial positiva. Vocês viram alguma mudança nos comportamentos raciais? Portanto, o que eu ia dizer era isto, quer dizer, discriminar negativamente alguém é prejudicar essa pessoa. Discriminar positivamente alguém é sobrecarregar injustamente alguém. E ficamos na mesma. Portanto, aqui o professor Olavo de Carvalho dava-nos lições sobre isto. Portanto, o que eu ia dizer é isto. Atenção, o racismo acontece sempre que o Estado se intromete a querer regular as pertenças raciais. Quando faz de maneira negativa,
quando faz de maneira positiva. Ou seja, e depois isto tem a ver com um princípio também do professor Olavo, que é isto. Todos os direitos que nós concedemos a alguém são sempre encargos para outros. Nós podemos dar tudo às crianças lá em casa, mas depois vamos ver o que sofrem as mães. Nós podemos dar tudo às minorias, depois vamos ver o que sofrem as minorias. E eu tento explicar isto de uma outra forma, lá aquelas coisas académicas. Isto é, nós temos aqui uma relação entre a autorresponsabilidade e a solidariedade. A tradição judaico-cristã, greco-romana e até a tradição ancestral africana, que enterrava o antepassado no centro da pertença étnica, quer dizer que a responsabilidade é metida para o interior da comunidade, essa tradição colocava sempre primeiro a autorresponsabilidade. O primeiro e o principal responsável pelo nosso destino somos nós. Se somos todos filhos de Deus, eu não posso criticar Deus, nem aquele que está ao meu lado, que também é filho de Deus. Quem é o principal responsável pelo meu destino sou eu. O que é que fez a esquerda no último meio século? Colocou a solidariedade primeiro por cima da autorresponsabilidade. E nós estamos a dizer que isto está ao contrário. E o que é isto? Volto ao Olavo. Eu ajudo alguém, essa pessoa melhor, eu fico muito feliz. Mas acontece que eu posso ajudar alguém, no tal princípio da solidariedade, e essa pessoa viciar-se na ajuda. E ao viciar-se na ajuda, vai perceber que aquela vida é boa. Então este número dos que vivem da ajuda cresce. E ao crescer, obriga-me a aumentar os impostos para sobrecarregar os outros que até estão a trabalhar. E é aqui que nasce aquilo que nos chega, designamos claramente, que é o parasitismo social e a subsidiodependência. E o que é que nós estamos a dizer? A autorresponsabilidade é um valor para respeitar porque somos seres humanos, a solidariedade é para respeitar porque somos seres sociais. Todos nós temos que respeitar isso. A direita podia-se querer descartar da solidariedade e nós nunca deixamos. O que é que nós estamos a questionar? É qual destes valores é o primeiro e qual é o segundo. Nós estamos a introduzir aspectos como primado moral e ordem moral. Quer dizer o quê? Os valores todos que temos que respeitar não são todos úteis numa certa circunstância. Temos que estabelecer uma ordem. E o que nós estamos a dizer é, o caso português e o brasileiro são muito parecidos, quer dizer, a esquerda introduziu a solidariedade e acha que ela traz, por arrasto, a autorresponsabilidade. Não traz. Nós estamos a dizer que tem que ser o contrário. Mesmo quando eu dou alguma coisa a alguém, eu tenho que ser autorresponsável. Eu não posso ir buscar subsídios à Europa para comprar votos pura e simplesmente sem saber o que estou a fazer. Eu não posso ajudar quem eu acho que deve trabalhar. Há dois extremos na sociedade que nós temos que proteger, as crianças e os idosos. Eu vou dizer isto de maneira muito grossa, mas é o resto que trabalha. Eu suavizo, há outras exceções que nós sabemos, pessoas portadoras de deficiência, por aí fora, há sempre exceções. Mas nós não podemos transformar a solidariedade numa coisa comum. Não é? É excepcional para quem de facto não pode. É que se nós damos tudo a todos, acontece como está a acontecer ao sistema de ensino em Portugal. Temos uma escola inclusiva que apoia todos, e depois não temos dinheiro para ajudar os alunos com deficiência. Portanto, não pode. Há aqui um dilema moral. As nossas sociedades estão carregadas de dilemas morais e este debate dos princípios morais cívicos nós temos que ter entre nós, Portugal e Brasil, temos que ter com todas as direitas europeias, porque o Onix, no outro dia, eu estou quase a tratá-lo por tu, o ministro Onix, no outro dia referiu uma frase que é mesmo essa, e hoje referiu aqui outra vez, a esquerda tem, eu vou usar a expressão brasileira, a esquerda tem a mesma pauta. E ele deu exemplos de partidos europeus, da América Latina, da América do Norte, para aí fora, que dizem todos a mesma coisa. E nós dizemos a mesma coisa em busca daquilo que foi aqui dito, que é a busca da verdade, a eterna busca da verdade. Nós dizemos a mesma coisa, submetidos a valores morais, a princípios cívicos, mas temos que ter uma linguagem comum.
Não é só o português, é a linguagem da alma. Essa coisa que mistura o coração e a cabeça. E esta sala, este encontro, mostra que nós já temos um caminho percorrido, temos muito que fazer, mas todas as bases, todos os alicerces que nós precisamos para um mundo novo estão aqui. Quer dizer, é melhor cortar. Tranquilo, Obrigado. Obrigado. Sempre bom ouvir. Senador Girão, tem se feito muito bem ao Brasil, isso é notório, muito bem conceituado, é de certo prestígio e transita muito bem entre todos os partidos. E é por isso que nós temos esperança, não exatamente no senhor, mas naquilo que o senhor tem trazido para nós. E uma dessas coisas é essa insurgência do Senado. O Senado nós já vimos muito mais longe de apostar alguma coisa no Senado, mas com o Girão, com o Jorge Seife e tantos outros que nós temos lá, eu tenho certeza que as coisas podem mudar. Há uma insurgência contra-revolucionária dentro do Senado, Girão? Em primeiro lugar, eu queria justificar a presença, e foi ótimo você ter falado no nome do Jorge Seife, que é do seu estado, Sim. e que tem feito um trabalho fantástico. Foi um presente do Bolsonaro, um dos. O 06, né? Porque o Jorge Seife queria estar aqui hoje, tentou vir 3 vezes, foi para o aeroporto, mas a chuva torrencial, ele não pôde vir, mas mandou um abraço para todos e ele tem feito a diferença naquela casa que está se levantando. E isso aí, pode ter certeza, é o fruto, primeiro, de oração de brasileiros de joelho, dentro e fora do país. É impressionante o que eu tenho percebido de pessoas que mandam mensagem, que vão lá no Congresso, que encontram na rua. Eu, como o Onix, como a Bia, nós somos parlamentares que vamos no mercado, que vamos nas praças, que vamos conversar com as pessoas, seja de direita, de esquerda, seja contra governo, a favor de governo, para perceber, sair um pouco, porque Brasília, não é Brasília, o Congresso Nacional é uma ilha, é uma redoma, né? E é importante a gente sair dessa bolha para perceber o sentimento. E o Senado, graças a essas orações, e de forma como tem que ser, de forma pacífica, respeitosa, mas com firmeza, nós precisamos ser cobrados. Os parlamentares precisam disso. Isso é muito bom. E sabe uma coisa que eu tenho notado? Eu estou lá no Senado, essa semana é uma semana, porque tem um feriado, e está tendo votação virtual, está tendo deliberação virtual, e a gente pôde vir aqui. Mas eu fico de segunda a sexta-feira lá no plenário, e é impressionante a quantidade de caravanas que tem ido. É um negócio assim que, segundo os funcionários antigos, de 40, 50 anos, eles disseram, senador, eu nunca vi isso aqui. Quantidade de escola, quantidade de faculdade, quantidade de avulsos, brasileiros avulsos que estão indo lá para conhecer. E aquilo dá uma energia tão grande para a gente, é o brasileiro gostando de política. Finalmente, o brasileiro gostando de política. Então, o Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, tão criticado, inclusive por mim, por não ter tido uma reação aos abusos flagrantes de um Supremo Tribunal Federal que teima em mandar e desmandar no Brasil. São 60 pedidos de impeachment gavetados na mesa dele, e já vem dos outros presidentes da casa, mas, finalmente, aquela gotinha que estava faltando para transbordar, aconteceu nessas últimas semanas. Essa é a notícia maravilhosa, porque o Senado se levantou e disse não. Droga, quem tem que votar somos nós, e nós já votamos sobre esse assunto. Então, o Senado deu uma resposta muito clara sobre a questão da maconha, que é um lobby poderosíssimo, é só dinheiro ali. A Bia é uma ardorosa combatente
dessa causa, né? Se bem que essa palavra combatente está sendo invertida lá, a grande mídia do Brasil está chamando o Ramar de combatentes. E terroristas são aquelas pessoas que estavam no dia 8 de janeiro. Olha que loucura, né? É como se a Bia me ensinou ontem. Terrorismo é morte. É arma. As velhinhas com Bíblia. Então, quer dizer, houve ali uma grande arapuca, né? O dia 8 de janeiro. É uma narrativa absurda para o quê? Deixar as pessoas com medo de se manifestar. Essa é a estratégia perfeita, né? E nós, na CPMI, mostramos que o governo Lula não só deixou a porta aberta, mas não mexeu uma palha, porque bastava a Força de Segurança Nacional, que estava no estacionamento do Ministério da Justiça, quase 300 homens. Olha, com a metade daquilo, segundo os especialistas que a gente ouviu lá na CPMI, mesmo com a blindagem do governo total, que sequestrou o instrumento de investigação parlamentar, com a metade desses homens não acontecia quebradeira nenhuma. Ou seja, uma omissão de um governo experiente. De um governo experiente. Mas, como a gente sabe, a verdade sempre prevalece. E eu peço a vocês que estão aqui nos assistindo, que continuem orando a guerra que a gente vive. Vocês acham que é guerra entre os homens? Não é guerra entre os homens, é uma guerra espiritual, o que a gente está vivenciando. Está aí, rapaz, essas palestras que a gente viu hoje aqui, negócios, o que está sendo exposto, ideologia de gênero, aborto, maconha, jogo de azar, cassino, bingo. Tudo isso é coisa demoníaca. Não tem outro para você ir. Você empurra as pessoas para o abismo. Então, vamos continuar orando e agindo, cobrando nossos representantes, porque o Senado já mostrou nessa pauta o marco temporal. Quem é que esperava? O Senado votou, a Câmara fez primeiro, ficou engavetado, mas com a consciência, a pressão, o Senado foi lá e disse não e parou. E assim nós vamos fazer, se Deus quiser, com relação também à vida desde a concepção, contra o aborto, e continuamos com vocês. Obrigado, senador. Não por coincidência, mas eu deixei a parte mais bonita para o final do debate, né? A deputada Bia Kicis, né, para encerrar o evento, tem que ser uma voz feminina. Você não pode encerrar com a voz do Girão, voz grossa igual a minha, né? Voz do Onix, do Imitar. As vozes femininas, elas além de serem belas, né, é mais agradável, né, soa melhor. Então, Bia, a minha pergunta, Bia, na verdade, vai na mesma linha do senador Girão. A liberdade, nós sabemos que no Brasil ela já foi embora há bastante tempo, mas também é bem verdade que ela não se deve ser pedida. Né? A liberdade, ela se toma, porque é um direito natural. Se você foi roubado essa liberdade, você tem que tomar de volta. E é por isso que nós somos contra qualquer manifestação de aborto. Né? Quem é que defende a liberdade do feto, liberdade do bebê? Né? Não é referendo, né? Não é nada que venha a algum grupo ter poder sobre isso. A liberdade consiste em nenhum grupo ter poder sobre a liberdade de ninguém, sobretudo de alguém indefeso, como é o feto. Né? Então, Bia, há algum movimento, hoje na Câmara vocês são praticamente em 100 deputados do partido, mas já há outros deputados também, outros partidos que ajudam, nessa busca incessante, nessa retomada da liberdade em projetos, em ações, enfim, tudo quanto coisa que concerne aí ao objetivo de vocês, que é retomar a liberdade no Brasil, Bia? Bom, na verdade, a gente não precisaria de projetos de lei para assegurar a liberdade, porque já está tudo, como eu mostrei aqui, perfeitamente positivado. Nós já temos todas as leis necessárias e tudo cláusula pétrea. O que está acontecendo é a violação desses direitos e garantias. Então, o nosso movimento tem sido no sentido de tentar alterar a nossa Constituição para exatamente a gente conseguir alcançar aquelas pessoas que estão violando
as nossas liberdades. Como isso tem acontecido no Supremo Tribunal Federal, hoje o movimento maior são propostas de emenda à Constituição, por exemplo, para mexer na questão da vitaliciedade, para colocar mandato para os ministros. Essa é uma das pautas mais importantes. Estou ficando sem voz. Então, o que nós temos que fazer é mexer na questão dos freios e contrapesos, que não estão funcionando. Porque a nossa Constituição previu que os ministros supremos são aqueles que julgam os parlamentares. E os senadores são aqueles que fiscalizam a atividade dos ministros do Supremo. Como disse o senador Girão, há diversos pedidos de impeachment. Eu, por exemplo, sou autora de vários. E eles estão parados no Senado. Não são sequer distribuídos. Então, o que a gente precisa, e agora com esse movimento do Senado e da Câmara, mas o Senado tem que vir junto, porque são eles que fiscalizam, eu acredito que a gente pode conseguir, sim, começar a ter alguma resposta, porque a gente percebeu que os ministros ficaram incomodados. O ministro Barroso agora assumiu a presidência do Supremo e ele falou que não é o caso de mexer com o mandato. O outro ministro, Gilmar, também falou isso. Quer dizer, eles partiram para o ataque, porque não querem não querem ter qualquer tipo de desconforto, não querem ter mexido a situação. Mas eu acho que o parlamento já entendeu que, se não fizer o que tem que fazer, é o povo que vai continuar sendo oprimido. Os representantes do povo não estarão fazendo seu papel. Não é à toa que as pessoas colocam mesmo nas redes: para que a gente está pagando 81 senadores, 513 deputados, se tem 11 homens legislando? Então, é nossa obrigação, não é opção, é obrigação nossa fazer o nosso papel. E hoje, quando finalmente mexeram com algumas pautas, como a liberação de drogas, a questão do aborto e também a questão do marco temporal, que aí pega a propriedade do pessoal do agro, e aí tem pessoas poderosas, com dinheiro, aí resolveram se mexer. Então, graças a Deus. Então, desde que eu entrei no parlamento em 2019, que eu venho alertando, eu e outros parlamentares, alertando para a questão do ativismo judicial, que a gente precisava combater isso de qualquer jeito. Teve um projeto, do qual eu era uma das autoras, que a deputada Cris Tonieto, uma excelente deputada do Rio de Janeiro, relatou, que a gente perdeu por um voto na CCJ, que tipificava como crime de responsabilidade o ativismo judicial. Nós perdemos, Onix, por um voto. Foi uma tristeza aquilo. Mas, desde então, a gente vem falando, olha, o perigo do parlamento se manter inerte, se manter de joelhos diante de uma usurpação de competência das suas atribuições. E, finalmente, parece que as pessoas acordaram para isso. E eu acredito que a gente vai conseguir, sim, com muita luta e dando visibilidade, levando para fora do país, fazendo o que estamos fazendo aqui, reverberando fora do Brasil, fazendo que o resto do mundo enxergue, que a gente caminhe juntos. Aí eu acredito que a gente possa ter esperança. E vamos pensar o seguinte: esses dias eu estava lendo que o inferno é quando você está vivendo situações de angústia, situações de desespero, e não existe mais esperança. Enquanto a vida é esperança, enquanto houver esperança, nós não estaremos no inferno, nós estaremos lutando. Esse é o nosso papel, vamos continuar lutando. Rapidamente, só para complementar, as coisas não se
Já existiu experiências em outros países. A gente tem que aprender com isso. Por exemplo, o Onix aqui é um grande defensor também do que eu vou falar para vocês. A Operação Lava Jato. Patrimônio do povo brasileiro. Repercutiu em vários países. Aqui na América do Sul, você fala em caso Odebrecht, todo mundo, o Brasil foi o pioneiro, botou poderosos na cadeia, empresários, políticos. É um respeito muito grande. Eu estava na Argentina, no evento que eu falei para vocês, com o Sérgio Moro, que hoje é senador, e ele respeitadíssimo. Agora, o que é que estão fazendo no Brasil? O que fizeram? A Operação Mãos Limpas na Itália. Itália, onde esse grupo já fez, né, um seminário lá. Ou seja, estão perseguindo aqueles que cumpriram a lei, que fizeram que a lei fosse para todos. E o brasileiro viu que a lei pode ser para todos. Esse é um valor, é um princípio muito importante que a gente não pode aceitar o que estão querendo agora fazer. O Deltan Dallagnol, para mim também um grande herói nacional, homem de bem, servidor público exemplar, teve o mandato cassado na velocidade da luz. Nunca ninguém viu nada parecido. Agora, vocês acham que foi porque apenas a Lava Jato, ele foi um dos procuradores? Não! Pergunta a Bia. Ele chegando, como a gente diz no Nordeste, dentro do parlamento. Esse negócio do PL da censura, ele denunciou em tudo que é lugar, programa de TV, tem muita visibilidade, mobilizou, ele fez o minister, como é que é? Em inglês, que lá na Inglaterra, nunca se inventa, os ministérios espelhos. Ele criou o Shadow Cabinet. Ele criou, vários parlamentares aderiram, mais de 30. Cada um ficou com uma pasta, 2 às vezes com uma pasta, para quê? Para fiscalizar esse governo Lula. Ele foi a cabeça disso. Então, o que é que o sistema fez? Cuspiu ele, tirou ele, na maior injustiça. O cara, você imagina, 440 mil votos, você tirar por um Minority Report, de algo que ele poderia fazer, de um crime. Então, quer dizer, é isso que a gente está vivendo e é por isso que a gente precisa continuar orando, agindo, trocando essas experiências aqui e denunciando, Bia, você está certa. Temos que denunciar o que está acontecendo para o mundo saber e para a gente ter a ajuda de pessoas do bem para preservar a nação, esse país que é fantástico, que é o Brasil. Perfeito, senador. Pessoal, Lucas, antes de você encerrar, bem rapidinho, eu não posso deixar de agradecer a minha assessoria, a Roberta, que é minha assessora, junto com o Evandro, para as pautas conservadoras, a Cláudia Castro, que me ajudou a fazer também, preparar o material em tempo recorde. Agradecer ao pessoal aqui desse local da igreja, da Lagoinha, o pastor Jorge, a Gisela, todos vocês que nos receberam com tanto carinho. E quero também agradecer a Larissa, lá da Flórida, e dizer que ela foi uma pessoa que fez também essa ponte aqui, e ela pediu para que eu não deixasse de mencionar a importância de termos os líderes, por todo, não só os líderes do IES no Brasil, nos Estados Unidos, como todas as lideranças aqui na Europa, de vários países, esses líderes que são tão importantes, que ajudam a mobilizar tantas pessoas. Então, eu quero, em nome dela, também agradecer a todos vocês que têm trabalhado tanto, né? Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, no meio dos afazeres diários de vocês, se mobilizarem para estar aqui. Olha, já são 11 da noite e vocês estão aqui conosco. Então, muito obrigada a todos vocês e um grande abraço. pessoal, vou passar para o Marcelo aqui. Nunca esqueçam, né? Essa guerra não é comunismo contra capitalismo, é comunismo contra o cristianismo. Vocês podem acreditar nisso aí. Mas certa feita disse nosso Senhor, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Então essa é uma promessa. Eu, Você fica de lição. eu posso pedir um favor? Pastor João, faz uma oração para nós aí para encerrar. Senhor, graças nós te damos, Pai, por este tempo, por este dia, pela vida, meu Deus, de cada representante, de cada deputado, de cada senador, de cada autoridade aqui presente. E nós pedimos e clamamos ao Senhor, Pai, continue cuidando da vida deles, Pai. Continue cuidando da vossa família. Continue, Pai, dando a eles sabedoria, graça e favor do alto, para que eles consigam, Pai, manter firmes, constantes e abundantes no Senhor, sendo fortalecidos, Pai, para vencer, para pregar uma verdade que liberta, para pregar, meu Deus, aquilo que nós precisamos, para pregar princípios e valores, Pai, ensinar essa sociedade, meu Deus, que está perdida, mas que nós cremos, meu Deus, que a partir do poder que há no nome de Jesus, a partir do poder que há na palavra do Senhor Jesus, nós poderemos reconstruir, nós poderemos fazer, nós poderemos, meu Deus, mostrar que o Senhor é o autor e consumador da terra, o criador de tudo que o Senhor fez. Nós, Pai, abençoamos todos os palestrantes aqui presentes, todas as autoridades, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então eu queria agradecer a Bia, a Bia aqui do coração.